Ainda fazendo a meditação de um trecho de quando Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém junto com os israelitas, eu quero parar com você neste Dia Internacional da Mulher que acaba de terminar, né? Já estamos aí às 0 horas e pouca de terça-feira do dia 9. Mas eu queria pensar com você um pouco esses limites entre o que é ser mulher e as feminilidades. A gente pode dizer, de maneira assim bem simplória, que masculino e feminino, e isso o psicólogo Jung estudou bem, né? Ele nos trouxe à luz esses conceitos de ânima e ânimos, o masculino e o feminino. A gente pode falar que desde o ponto de vista biológico, das gônadas hormonais, o masculino tem a ver com a agressividade, não necessariamente com a agressão, mas a agressividade, a iniciativa. O macho mamífero tem pelos, tem coisas que indicam proteção do meio ambiente ou do ambiente, né? Aquela capacidade de liderança nos processos reprodutivos, isso seria o masculino, né? O feminino, no sentido clássico e também de maneira bem simplória, teria a ver com a atividade, com a passividade, né? Se a masculinidade teria a ver com a atividade, a feminilidade teria a ver com a passividade, com a receptividade, com você vivenciar a existência de forma corporal, enquanto o masculino teria a ver com vivenciar de forma racional, a razão, cisão, né? Razão, emoção, mente, o corpo. A feminilidade nos convida à unidade, que é a razão, ela é tão intensa quanto os processos emotivos. E alma e corpo se fundem. E a feminilidade tem essas capacidades que a gente chamaria culturalmente de passivas, mas isso tudo são conceitos humanos que têm a sua raiz na natureza, né? Nesse sentido do, por exemplo, do macho alfa é aquele que tem a agressividade de se impor na propagação das espécies, mas como a gente está falando de seres humanos, aí nós temos algumas diferenças conceituais e por vezes práticas. Por exemplo, eu quero falar aqui de ser mulher e das feminilidades. E pensando em Davi, aqui nessa recepção do templo, nós podemos pensar o quanto que Deus não está preocupado em categorizar a humanidade entre masculino e feminino. Porque Davi, você vai vendo que ele tinha lá a sua macheza, que ele aprendeu com Jonatas, né? Ele era um guerreiro, ele tinha várias mulheres, porque a sua condição política o colocava assim. Mas a gente vê em Davi uma feminilidade tão ostensiva, tão às claras, tão evidente, que chamou a atenção do desgosto da própria Mical, que era uma das suas esposas, por assim dizer, a primeira esposa, que foi dada a outra, depois foi trazida de volta para ele, mas que parece que não gostava muito das feminilidades que Davi carregava. Ah, é feminilidades? Sim, eu vou ler com você e depois eu vou fazer uma diferença necessária entre feminilidade e ser mulher. Olha só, uns 3 ou 4 trechos desse capítulo 6 de 2 Samuel. Davi, 6 versículo 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faias, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Aí depois um outro trecho, versículo 14 vai dizer: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de um estola sacerdotal de linho. Então ali investido de autoridade, mas dançando com todas as suas forças diante do Senhor. E depois, assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mas foi no coração. Ela olhou assim: nossa, meu Deus, que vexame. Que era muito gay para um homem público, né? E aí
o versículo 20 vai dizer: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, ao encontrar-se com ele, lhe disse, quer dizer, ela foi toda apressada falar com ele. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pelo se descobre um vadio qualquer. Ela estava preocupada com a passividade de Davi, ele dançando com todas as suas forças. Ela falou: você se desnudando lá, você sendo quem você é, esse menino aí toda bestalhado, nem tem postura de rei, nem é macho, né? Ela o ridiculariza. E aí, essa discussão vai render, mas esse assunto a gente deixa para o próximo vídeo. Mas o que eu quero mostrar para você aqui, primeiro é essa questão de uma masculinidade transformada pelo Espírito do Senhor. Porque até nisto, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele antecipava o que a graça ia fazer aos homens transformados pelo Senhor. A gente vive num país que está caminhando aí para um fundamentalismo evangélico, miliciano, sei lá o que, islâmico, no pior sentido, dos fanatismos, tanto da religião islâmica quanto da religião cristã. Mas eu me lembro que em 2017, 2018, quando o Brasil estava para dar essa guinada horrorosa que ele deu, de trocar os processos democráticos por um processo de ditadura cristã, né? Aí um deputado federal chamado Hidekazu Takayama, um pregador que eu ia assistir às pregações dele quando ele vinha a Belo Horizonte, ali na Praça da Estação, eu tinha meus 10, 11 anos, eu ia sozinho de ônibus, passava o bairro da Roleta, ia lá para a Praça da Estação ver o pastor Hidekazu Takayama do Ministério Cristo Vive pregar. Eu ficava encantado com aquele homem, mas aquele homem de repente fez o que Marco Feliciano, seu discípulo, faria alguns anos depois. Entrou para a política e ao invés de continuar pregando o evangelho da graça de Deus, ele foi doutrinar o país com suas imbecilidades bíblicas, né? E uma das coisas que ele falou é que nós precisamos tomar cuidado com isso, estes movimentos feministas, porque a gente está tendo uma geração de homens frouxos, homens efeminados, temos que acabar com isso. E eu olhando aquilo, acho que ele não ganhou as eleições, ele não está lá deputado, não sei se ele se candidatou ou se ele se candidatou e perdeu, mas ele seria um deputado federal do Paraná, o pastor Hidekazu Takayama, e toda uma corja da bancada evangélica com medo do avanço das feminilidades. E eu olhando para aquilo tudo e pensando, meu Deus, olha só, não conseguiram entender a antecipação que Davi apresentava em relação ao evangelho, porque o evangelho, ele não quer nos transformar em efeminados, mas ele quer que a gente assuma a nossa feminilidade. Que é isso? Davi é um rei conquistador, um político responsável, um guerreiro, mas ele tinha algo dentro dele que se soltava quando ele cultuava o Senhor, que é essa coisa vista pela sociedade machista e misógina como passiva, como o rei se descobrindo diante das mulheres, que falta de compostura, que falta de autoridade, ele só estava ali festejando diante do Senhor. Porque se você for olhar, até aquilo que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito, é tudo aquilo que a masculinidade machistóide mais abomina. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, quem eu vejo fazendo isso sem ser convertida são as mulheres. Essas características do fruto do Espírito, essas 9 características do fruto do Espírito. Amor é coisa de gente frouxa. Alegria é coisa de desatento. Paz é coisa de bobão. Longanimidade, a própria palavra grega longanimidade, nos remete a um homem longilíneo, aquela cara de pastelzão, né? Benignidade, poxa, cara, o homem não pode ser benigno, não. Eu me lembro, um passado recente, eu ensinei para as minhas crianças, a gente já tomar cuidado com a natureza, a gente não é também aquele obsessivo que não pode ver uma formiga morrer. Mas o que a gente puder fazer para encaminhar os bichinhos para o lugar deles, possivelmente eu estou gravando aqui, se algum aparecer, a minha tendência vai ser consumi-lo. Mas no dia a dia, quando você não está no trabalho, quando você não está exercendo a sua profissão, aí os meus filhos e minhas filhas, espontaneamente, eles veem o bichinho e tentam encaminhá-los para o seu devido lugar. Tem a minha filha mais nova que morre de medo de aranha,
A gente vai lá, pega a aranha, coloca no seu lugar. Não tem essa coisa de ter que matar, mostrar essa coisa toda. Essa coisa toda dos caçadores que estão imperando no Brasil, né? Caça esportiva. Aí um dia eu estava na casa do meu pai, por exemplo, e tinha uma formiga andando, uma formiga bitelona assim. Aí os meninos foram arredando ela com o pé. Aí meu pai olhou para aquilo ali, tipo assim, deve ter achado isso muito viado, chegou e paf, pisou a formiga, tipo, para de frescura. Então essas são as nossas tradições. A gente pensa que macheza é ser covarde, é bancar tudo, é invadir, é assediar, é não tomar banho direito, é aquela coisa toda, né? E aí eu estava falando da benignidade, né? Que é fazer, é mais do que fazer bondade, é mais do que você mandar um pagamento para alguém, é mandar um pagamento com um cartão, né? É mais do que você dar pão para alguém, é dar pão com geleia, ou com patê, ou com manteiga, é aquela bondade charmosa, isso é coisa de macho, né? E a bondade é você cumprir com o seu dever. Eu posso ser benigno com quem me é próximo, mas quem eu não conheço eu sou bom. Manda alguma coisa para lá, eu não tenho muita ligação com a pessoa, mas quem tem o Espírito Santo tem esse fruto, né? Mansidão, que é isso? Macho é esse homem aí, eu sou o Johnny Bravo! Mansidão é coisa de maricas, vamos parar com isso daí, tá ok? E o domínio próprio, vocês já viram o provérbio que é muito ligado aos homens. Ah, você sabe, né? A carne é fraca, esses caras são meio desbandejados. Ou seja, o fruto do Espírito Santo é a própria feminilidade que mata a tradicionalista de medo, né? Muitos ensinamentos de Jesus é um convite à feminilidade. Vamos pegar só Mateus capítulo 5, né? Que Mateus reuniria os discursos de Jesus, quando ele vai falar, olha, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Se algum perverso chega para você, mete a mão na sua cara, oferece a outra. Isso é muito antimacheza. Na verdade, o que? Que esse cara gosta de apanhar? Né? Então as nossas tendências são as tendências do mundo caído, conforme o que Deus falou para Adão, a terra é maldita por sua causa, ou seja, por causa dos machos. O mundo é isso aí, essa disputa, essa dor infligida naquilo que eles consideram fracos, está nos nossos xingamentos, nas rinhas de galo, rinhas de pitbull. São seres humanos covardes, vendo dois seres inocentes se matando e falando, não, isso gera emprego. Que gera emprego? Eu vi a bancada evangélica e a bancada da bala defendendo lá no Congresso Nacional a tal da vaquejada porque gera emprego. Então vamos fazer um monte de violência porque gera empregos. Mas você ser contra a violência, você já é visto como, não sei. E Jesus foi visto assim, nessa plenitude da feminilidade, da qual Davi foi acusado e desprezado por uma de suas esposas. E Jesus, ele inclusive era conhecido como eunuco, que nos tempos de Israel era uma maneira muito gentil de dizer é menos homem. Ou traduzindo então para um português mais corriqueiro, é viadinho. Porque se o cara é menos homem, ele não se casou, não constituiu família, não bancou, aí fica aí pregando esse negócio, falando de Deus, isso não é eunuco. Ele teve de se fazer, pronunciar uma vez sobre isso em Mateus 19. Então, o que a gente aprende com Davi aqui nesses episódios, nesses excessos de instrumentos, de dança, de espontaneidade, de alegria, de louvor, é dizer o seguinte, quem é nascido de novo assume a feminilidade. É interessante notarmos que se a gente for dar uma viajada histórica, até no próprio texto bíblico, né? Quem é mesmo que tocavam os paus de faia, os tamboris, quem dançava, quem fazia todas essas coisas, eram em geral homens. Ainda mais em Israel. Duvido que alguma mulher que fazia essas práticas de danças e esses ritos sagrados no meio do culto. Aquilo tudo era feito por homens, pelos filhos dos sacerdotes, pelos levitas, né? De maneira que a misoginia ela é tão crassa que ao invés dos homens pensarem o seguinte, olha, temos mulheres aqui, as mulheres cantam, as mulheres têm remeleixo, digamos assim, as mulheres têm graciosidade física para cantar e dançar. O que eles faziam? Eles preferiam efeminar homens. É engraçado isso, né? Você tem ali então uma feminilidade imposta, quando até na Idade Média, nos tempos do Império Medo-Persa,
na igreja católica, no canto gregoriano, o que se fazia, né? Castrava-se meninos para a voz deles ficarem fina, para eles cantarem em corais como soprano, alguma coisa assim. Então, quando as mulheres sempre estiverem entre nós oferecendo-nos a sua feminilidade, junto com o fato de elas serem mulheres, mas preferia-se, por meio da tortura, tirar os testículos daquilo que era considerado feminino, o mais fraco, porque o feminino do ponto de vista cultural é visto como o mais fraco, o passivo, o que eu posso manipular. É assim até hoje na indústria, né? Se você for olhar na indústria da carne, os animais sofrem, as fêmeas muito mais, né? Contemple a história de uma vaca leiteira, a história de uma porca, né? De uma leitoa no mercado de suínos. O sofrimento das fêmeas é muito maior, né? Então, voltando à nossa questão desse louvor aqui, era isso. Os homens é que praticavam a feminilidade, e em praticando a feminilidade eles estavam o quê? Silenciando mulheres, né? Então, existia aí uma violência contra determinado gênero, contra determinada expressão de gênero. Por exemplo, o canhoto servia para ser eunucos nos palácios reais. O menino que tinha jeitos efeminados já era educado para dançar, para virar prostituto cultural. Mas mesmo fazendo-se isso com meninos considerados efeminados, usava-se essa luta drástica para silenciar mulheres. As mulheres não podiam cantar, as mulheres não podiam dançar, né? Tanto é que a gente não tem poesia, que às vezes você tem um cântico de Débora que foi tomado em profecia, o cântico de Maria que foi tomado em profecia, e você não tem como abafar a voz de Deus. Mas uma mulher fazer cântico como os homens faziam, isso nem passa por aqui, né? E é interessante que, se você for pensar nas origens hormonais, os homens, em geral, é que tendem a assumir a sua feminilidade. Aqui não está se convidando ninguém a se tornar efeminado, mas sim a assumir aquilo que nós perdemos no Éden, porque Deus, quando fez a mulher depois do homem, dizendo, produto melhorado, melhor do que vocês, a gente perdeu essa capacidade de aprender a feminilidade com elas, e aí elas passaram a nos ver como seres a serem adorados. Aqui eu estou falando das tradições cristãs, né? Mas o fruto do Espírito é isso, é um convite a você se reconciliar com o Espírito Santo, que foi visto pousando sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, já denunciando a feminilidade, e Deus nos seus profetas falando como uma parturiente em trabalho de parto, né? Uma mulher em trabalho de parto que é a parturiente. Enfim, há tantas figuras e comparações femininas que não quer dizer para os machistas tradicionalistas, não é uma viadagem da humanidade. Pelo contrário, ele mostrar o seguinte: o ser humano pleno é o ser humano que se deixa ser total diante de Deus, como Davi se deixou ser aqui. E nesse sentido que, independentemente das questões da sexualidade humana, que ela é vária, ela é diversa, ela é de infinitas possibilidades, e não adianta você falar a Bíblia condena isso, a Bíblia condena aquilo que acontecia nos tempos bíblicos. Depois, junto com muitas outras questões, veio a ciência com seus muitos conhecimentos, e a gente descobriu que a sexualidade humana é profundamente misteriosa e deveria ser respeitada nas suas múltiplas expressões. Agora, aí é que a gente chega nos limites. Para a gente não se tornar identitarista, a gente precisa chegar num limite da luta. Se de um lado eu posso dizer para você que todos nós somos convocados a exercermos a nossa feminilidade, já que ela é tão recriminada, já que ela é tão assassinada, o feminicídio está aí, né? Mulheres morrem por ter nascido com sexo feminino, e homens morrem se eles se expressarem feministicamente. A gente vê isso até no ato da crucificação, porque um soldado romano batendo naquele homem passivo, ó, feminilidade. Jesus como um cordeiro mudo, apanhando calado. Isso é muito feminino para uma cultura machista romana, e para um homossexual machistoide que olhava assim: nossa, esse é o homem que eu quero pegar. Muito açoite em cima de Jesus. Ele sofreu
o máximo do que as feminilidades sofrem culturalmente em todos os tempos. Mas esse é o convite. É que a gente não tenha medo da nossa evolução. A nossa evolução é nos feminilizarmos, não é nos tornarmos mulheres, mas é assumirmos aquilo que Deus nos deu, que são as intuições, a capacidade profética, a capacidade mística, o não ficar assim fazendo cisão entre razão e emoção, ou mente e corpo, mas viver isso tudo em plenitude. As mulheres têm essa capacidade maravilhosa. Eu me sinto um grande incompetente diante de todas elas, precisando todos os dias nascer de novo, né? Isso é feminilidade, por isso que ela é diversa e por isso que a gente fala em feminilidades. Você pode ser macho como Davi e feminilizado no sentido de evoluído como um ser humano que sabe adorar ao Senhor e que instituiu todo o louvor em Israel. Foi um homem que assumiu a sua feminilidade. É só você ler lá o livro de 1 Crônicas que você vai ver como que Davi se preocupou em promover o culto, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com um extremo, um limite que a gente precisa tomar cuidado com ele, que nas lutas dos identitarismos, das questões de gênero, que são legítimas, eu vejo um movimento muito perigoso que foi revelado agora, inclusive nas eleições municipais do Brasil, que é quando a luta das feminilidades começa a ser usada para calar as mulheres. Aí nós temos um problema sério que a gente precisa pensar aqui, e eu vou pensar de maneira bem básica, que isso é passível de meditações, de entendimentos, de crescimentos mil, mas eu vou me arriscar, mesmo sendo acusado daquela história, e o seu lugar de fala? Olha, se a questão de gênero, as questões étnico-raciais, as questões de classe social, as questões misóginas são questões da estrutura humana e social, logo eu tenho o direito de falar como ser humano que está em crescimento em relação a isso. Ainda mais se eu estou falando para favorecer uma causa. Se eu estou falando aqui para zombar da causa das mulheres, aí realmente este não é meu lugar de fala. Quem tem de ver os limites das suas lutas são as mulheres, no caso das questões de gênero, do gênero feminino. Agora, quando eu estou aqui me assomando a elas, falando das feminilidades que eu tenho aprendido com Jesus a assumir cada vez mais, aí eu posso dizer alguma coisa, porque se eu preciso, como ser humano, me estruturar, há pessoas, né, por exemplo, há negros que são racistas, há mulheres que são machistas e misóginas, né, há pobres que têm horror a pobre e que ficam protegendo ricos. Então, se há essas pessoas que lutam contra a própria condição, zombando-as, diminuindo-as, acabando com as mesmas, então eu posso, como ser humano que também luta contra os preconceitos a mim inerentes, dizer alguma coisa que seja para contribuir. E o que eu quero dizer aqui para contribuir é o seguinte. Eu entendo, tenho entendido cada vez mais, que existem as mulheres e as feminilidades. O que estaria no campo das feminilidades? Um macho que saiba vivenciar a sua questão feminina, como Davi fez aqui no texto, ou alguém que se entende por questões de gênero. Eu nasci com sexo masculino, mas eu me sinto mulher, e ele tem todo um direito, tem toda a lei no país para que essa mulher trans se constitua. Mas o que eu tenho observado, e vou me arriscar a dizer isso aqui ainda de maneira bem embrionária, é que o que eu vejo é isso: existem mulheres. Eu proponho que a gente deveria acabar com esse conceito de mulher cis. Tem mulheres. O que são mulheres? No caso de uma mulher adulta, ela tem útero, ela tem processos menstruais, né? Elas têm sofrimentos específicos de quem nasceu com o sexo feminino. E aí tem uma ligação biológica, aí sim, que não há como negar. É um dado da natureza. Assim como eu não pedi para nascer, uma mulher nasceu com o sexo feminino e todas as suas consequências menstruais, hormonais. Então eu não vejo a existência de mulher cis. Existem mulheres. E a mulher trans? Pois é, quando uma mulher trans fizer cirurgia para menstruar, quando ela quiser assumir para si os desconfortos inerentes a uma mulher que nasceu com os organismos femininos, aí eu vou falar em mulher trans, em mulher cis, fazer essas diferenças. Mas por enquanto, mulher
eu acho que a gente tem que partir da questão da dor. E aqui eu estou tentando condescender com a dor feminina, dos processos menstruais, das bagunças que os hormônios lhes provocam e em relação aos quais elas sofrem tantos preconceitos sociais, além de sofrerem pelo simples fato de ser mulher. Então eu diria que existe a luta das mulheres, são estas, que no mínimo têm de lidar com os processos menstruais, porque a presença ou a ausência dos processos menstruais lhes trazem muitas questões, que têm útero, que podem amamentar, etc. Né? Uma mulher que durante muitos anos, se não tivesse filhos, eram vistas como quase com a maldição por não ter filhos. Então tem todo um sofrimento aí que tem que ser levado em conta. É a luta das mulheres. Agora, o que seria a luta das feminilidades? Aí você tem aquilo que o Leandro Carnal uma vez disse, olha, a homofobia, a misoginia é anterior à homofobia, porque em todos os processos homofóbicos ou LGBTQIA+, fóbicos, existe um ódio ao feminino. Né? Tanto é que quando um time está com raiva do outro, a gente pega aqui em Belo Horizonte, quando o Cruzeiro está com raiva do Galo, eles chamam a torcida atleticana de gaylo. Tem um elemento de ódio ao feminino aí. Quando os atleticanos estão com raiva do Cruzeiro, eles chamam-nas de Marias. Ódio ao feminino. Os nossos palavrões são todos de teor misóginos, mesmo quando você está mencionando um órgão masculino. Né? Mas eu vejo que eu digo isso em outros vídeos de alguma forma. O que eu quero propor aqui é essa diferença em prol das mulheres, porque eu estou vendo que está vendo um outro processo aí, onde as feminilidades estão sendo, a luta pelas feminilidades está sendo usada para calar mulheres, e isso é muito complicado. Eu acho isso muito complicado. De maneira que a luta das mulheres, promovida pelos movimentos feministas, é maravilhosa e elas têm de ser preservadas. Agora, a luta em relação às feminilidades são um outro movimento, que a gente pode colocar dentro do arcabouço dos movimentos LGBTQIA+, dos movimentos identitários, onde você vai ter aí um espectro de masculinidades e feminilidades, né? Conforme a gente vai vendo aí, você vai vendo, por exemplo, no atual Big Brother Brasil, você tem o Gil, que é uma feminilidade com seus traços masculinos preservados, né? E você tem uma deputada, uma vereadora maravilhosa que ganhou em Belo Horizonte, eu tenho amado muito a atuação política dela, que é a Duda Salabert, que é uma mulher trans, por assim dizer, mas não é uma mulher porque ela não menstrua, né? Eu vou fazer essa diferença ainda que eu venha apanhar de alguns. A Duda Salabert é uma mulher trans casada com uma mulher. Então são essas variações que a gente fica, nossa, que coisa, tá? As pessoas querem se meter nisso, porque as pessoas são machistas até nas suas fofocagens, né? Então pare de se meter, pare de ser esses sodomitas emocionais, pare de ser esses arsenocoitai, conforme 1 Coríntios 6 e 9, e seja receptivo às lutas das pessoas. Agora, o que a gente não pode fazer é usar o movimento em prol das feminilidades para calar mulheres. E esse movimento está surgindo e eu acho isso muito perigoso. Então eu tenho só que aplaudir as mulheres que já têm abrido os olhos acerca disso. Tem um grupo, acho que é a G Feminista, GP Feminista, é um grupo maravilhoso que tem aí que fala sobre os feminismos radicais. Né? A Patrícia Leles, que fez uma viagem maravilhosa da extrema direita para a esquerda e não tem perdido a sua propriedade em falar da mulher sem deixar que os movimentos pela feminilidade venham engolir ou calar mulheres. Eu te convido para esse discernimento. Viva a luta das mulheres. A gente tem de apoiar, a gente tem de ser pró-feministas, sim. Preservar a mulher conforme o Senhor fez, não conforme a religião concebe, mas com a liberdade que o Senhor quis lhes dar, com quem Deus quer falar diretamente sem autoridade de macho. Por outro lado, a gente tem de abraçar as lutas pelas feminilidades, que é essa liberdade de expressão, essa liberdade de vivências, essas possibilidades da vivência sexual, e aí cada um vai ter que lidar com suas tradições, com suas famílias, com suas crenças, mas são lutas válidas em prol das feminilidades. O que eu acho complicado são as feminilidades começarem a pegar um caminho de silenciar mulheres.
que é quando você vai vendo assim, quando uma mulher se pronuncia, né? Olha, eu menstruo, eu tenho útero. Olha, LGBTQIA é a mais fóbica. Não, não faça isso. Transfobia não é transfobia. É a luta delas, que nenhuma feminilidade deveria calar. Eu paro aqui com toda reverência e propondo isso. Vamos acolher a luta das mulheres e vamos continuar com a nossa luta pelas feminilidades, porque a mulher tem sido liberta todos os dias desde que Jesus morreu e ressuscitou. E as feminilidades são a própria essência do fruto do Espírito, por mais escandaloso que isso seja aos seus olhos. Mas quem sabe do que eu estou falando, quem está me entendendo, vai continuar preservando a mulher, aquela que menstrua e que tem de sobreviver no mundo que é macabro contra elas. E vai acolher as feminilidades conforme cada um pode vivenciar, né? E aí eu diria isso. Não tem nada de mulher cis. Existem mulheres, porque mulheres menstruam ou vivem em função da menstruação, porque também não menstruar lhes causam outros problemas. Agora, mulher trans, quando alguma mulher trans fizer cirurgia para menstruar, aí a gente pode fazer essa diferença entre mulher cis e mulher trans. Por enquanto sejam mulheres trans, mas sem querer calar a boca das mulheres que vocês chamam de cis. Mas na verdade, são mulheres. E aí, as lutas respeitadas, os limites estabelecidos, a liberdade é muito maior. Né? Porque quando as regras do jogo ficam bem claras, a liberdade é maravilhosa para todos nós. Mas o que eu queria dizer é isso, ainda que correndo o risco de ser surrupiado, chicoteado, como Jesus foi, por uma tradição, digamos assim, machista às avessas, que é assim, em nome de quererem ter os seus direitos, de quererem ser mulher, e é um direito, né? A transexualidade, o ser transgênero, etc., que são as feminilidades se expressando, a gente precisa estabelecer os limites do jogo, porque um jogo só é bem realizado quando ele tem os seus limites estabelecidos, as suas regras estabelecidas. Então eu não tenho medo de apanhar aqui como Jesus, porque a gente precisa propor alguma coisa. E o que eu digo é isso. Existem as mulheres. A luta delas. Mulheres vivem em torno dos seus processos menstruais. Ah, é como assim? Porque algumas menstruam e outras que não menstruam, elas vivem em relação a essa ausência disso. Você tem aí desde os processos biológicos de ovário policístico, etc., os processos de gravidez psicológica, e dramas de quem é mulher, de quem tem essa condição dada pela natureza. E aqui eu não estou sendo naturista ou naturalista ou preso a questões de gametas. O que eu estou dizendo é que existem coisas que nós não escolhemos. Elas são mulheres, elas não escolheram ser mulheres. Então, essas são as mulheres, com todas as suas questões menstruais, hormonais, né? E existe a luta legítima das feminilidades que nos trazem para um espectro imenso de expressividades das nossas sexualidades, das nossas performatividades, e que cada um vai ter de respeitar isso aí no seu dia a dia, na sua religião, nas suas tradições familiares, etc. Né? Estava vendo, por exemplo, uma coisa muito bonita que eu vi do Gil hoje, falando que a mãe dele sempre soube que ele é gay, mas nunca tinha visto ele atuando como gay ali, nos seus beijos, suas festanças, suas frases, seus trejeitos. A sua mãe nunca viu isso, ele estava muito preocupado com isso. Aí vem lá a Juliette e o consola. Mas eu achei interessante o tato que ele tem em relação à mãe dele, porque você não vai mudar as pessoas com violência, com um machismo às avessas, né? Em nome de eu me sentir com a minha feminilidade em alta, em nome de eu ser uma mulher trans, eu vou também estuprar as tradições da minha família. Está sendo machão, do mesmo jeito. Né? Então, o que a gente tem de fazer? É dar as mãos às mulheres na luta que tem a ver com elas, com seus processos menstruais, com seus processos hormonais. São coisas exclusivas de mulher. E aí não tem esse negócio de mulher cis, não. Existem mulheres. E existem as mulheres trans, que jamais serão mulheres, porque elas nunca vão menstruar, a mulher trans. O homem trans menstrua porque ele nasceu com essa graça de ter
o seu aparelho reprodutor feminino, né, o homem trans. Mas mulher trans não. E acha que nenhuma iria querer se sujeitar a uma cirurgia para ter processos menstruais. Então olha só, isso é ao mesmo tempo um sofrimento e um privilégio delas. Um privilégio vivido num mundo misógino acaba se tornando uma tormenta, mas é uma luta delas que tem que ser acolhida por nós. Por outro lado, a gente precisa acolher as lutas das múltiplas feminilidades com esse limite, que as feminilidades não sejam utilizadas para calar mulheres. Porque esse é um golpe, é uma parrésia, é um absurdo você lutar pelas feminilidades e começar a calar mulheres. Como eu tenho visto algumas deputadas, né, vereadoras, transgêneros famosas, silenciando mulheres na sua justa luta pelos seus direitos de mulheres com aparelho feminino dado pela natureza. Né? Aqui eu não estou sendo transfóbico, aqui eu estou dizendo que as coisas têm de ter limites. Quando você vai vendo que a sua luta está sendo utilizada para calar mulheres, pode questionar a sua luta. Esse é o limite. Pensemos nisso a partir então dessa adoração espontânea de Davi, porque assim, por mais que eu admita as minhas feminilidades que me habitam em Cristo Jesus, eu preciso compreender que eu jamais serei uma mulher e tenho que agradecer a Deus por todas elas, porque tudo o que sou e a feminilidade que tenho é graças a elas. Por mais que isso seja absurdo para alguém que tem mais uma tradição cristã do que de fato adora o Cristo eterno, que se deixou expressar pela sua feminilidade, inclusive não sendo aquele macho invasivo quando as mulheres o procuravam em público, com toques, com lacrimejar nos seus pés, com limpar, com enxugar as lágrimas com seus próprios cabelos. Ele nunca foi machão de invadir aquela feminilidade, aquela mulher que estava aos seus pés. A gente aprende isso, a gente aprende a ser humano. Eu posso ter uma vida íntima com a minha esposa maravilhosa, sem achar que com isso eu tenha que sair invadindo feminilidades. E tem muita gente aí querendo se tornar mulher, ou muitas mulheres trans que estão usando a transgeneralidade, ou a condição de transgênero, para silenciar mulheres. Estou sendo repetitivo, mas isso tem de ser pontuado sim. No mais, fiquemos com a fé de Davi. E com a fé naquele Deus que nos ensinou a assumirmos todas as nossas dimensões, que inclui as feminilidades. Mas jamais eu serei uma mulher, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida delas. Né? É isso.